Disse Jesus a uma mulher de Samaria: dá-me de beber. Essa expressão é de uma exuberância sem precedentes. E causou na mulher fascínio, admiração. E a mulher olhou-se maravilhada e disse: como, sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Queridos, Jesus estava à beira de um poço chamado Jacó, que ficava na cidade de Sicar ou Siquém, que era uma das cidades que integrava a província de Samaria, que era uma província romana. E Jesus, à beira daquele poço, aproxima-se uma mulher para tirar água do poço. E ela foi surpreendida com esta palavra. Entendeu? Como, sendo tu judeu, me pede água, que sou mulher de Samaria? Não há comunicação entre judeus e samaritanos. Na realidade, Jesus que estava ali estrategicamente para quebrar esta contenda política e religiosa que existia entre os judeus e os samaritanos. Mas, querido, quais as origens históricas deste conflito? Bem, quando teve, com a morte de Salomão, o reino de Israel é dividido, reino do norte e reino do sul. Entendeu? E lá no cativeiro, alguns judeus se envolveram com práticas pagãs. Com povos pagãos. Então houve uma mistura genética, mistura cultural e religiosa. E quando foi na época de reconstruir o templo de Zorobabel, que foi destruído pelos babilônios, os judeus, os samaritanos, se disponibilizaram a ajudar na reconstrução deste projeto. É isso? No projeto de reconstrução do templo de Zorobabel. Mas os judeus rejeitaram. Eles disseram: não, vocês são impuros. Vocês são impuros. E aí está a razão desta contenda. E os judeus construíram no Monte Gerizim, lá em Samaria, que era um local de adoração. E em Jerusalém estava o templo de Herodes, templo de adoração dos judeus. Então você observa que desde aquela época que existia esse apego excessivo a templos. É isso? Essa hipervalorização a templos suntuosos, a templos grandes. Desde aquela época. Não é isso? Já existia essa cultura de valorização ou de supervalorização a templos físicos. Aí Jesus Cristo continua o diálogo com aquela mulher. Quando ela disse: tu és judeu, pede água a mim, que sou de Samaria. Não há comunicação. Aí Jesus Cristo disse: olha, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e alguém te pedisse água para saciar a tua fome, a tua sede orgânica, e este alguém te desse água viva, o que tu farias? Queridos, a mulher cada vez mais fascinada com Jesus, cada vez mais maravilhada com Jesus. Ela disse aqui, olha, disse-lhe a mulher: Senhor, não tenho com que tirar.
água, o poço é fundo. Ela ainda não tinha entendido a grandeza, a exuberância daquela atitude. Ela ainda não entendia a metodologia de evangelismo de Jesus. Entendeu? E na realidade, Jesus estava usando, porque Jesus é mestre da retórica, ele é mestre da oratória, ele é mestre da dialética. Ele estava usando um misto de linguagem literal e linguagem metafórica. Entendeu? Quando você toma um texto no sentido literal, usual, é importante. Esse é um método eficaz de hermenêutica, de interpretação. Mas tem que ter cuidado com o literalismo. Porque o literalismo, ele invalida, ele anula o sentido alegórico, o sentido simbólico do texto. Entendeu? É perigoso. Assim, quando você toma um texto, quando você interpreta o texto no sentido alegórico, tem que ter cuidado com o alegorismo. Porque o alegorismo quer invalidar a literalidade do texto. Então é preciso aí um ponto de equilíbrio, um ponto de ponderação. Entendeu? Um ponto de ponderação. Jesus Cristo aqui, ele usava uma linguagem literal e uma linguagem metafórica. Literal e metafórica. Quando ele disse aqui, olha, ó mulher, rio de água viva. Ele falava metaforicamente de si. Não era de um rio literalmente. Observa que a linguagem dele aí não era uma linguagem literal. Tratava de uma figura de retórica. Entendeu? A mulher não entendia. A princípio ela não entendeu. Tu és maior que o nosso pai Jacó? Jesus respondeu: qualquer mulher que beber desta água terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, isso fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E Jesus causou na mulher desejo de salvação, desejo de beber. Porque a princípio ela ficou curiosa. Onde tens água? Curiosidade. Aí no decorrer do diálogo, Jesus transformou essa curiosidade em desejo de salvação. Porque isso é parte da metodologia da evangelização de Jesus. E a mulher agora, ela não estava mais curiosa, ela estava com sede. Sede de salvação, sede de Jesus. Onde tem desta água, Senhor, para que eu possa beber? Eu quero desta água. Queridos, Jesus estrategicamente, ele usou de uma figura de retórica chamada eufemismo. Eufemismo. O que é o eufemismo? Eufemismo é uma expressão de brandura, é uma expressão de suavização, de minimização. Ele disse: olha, mulher, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu: Senhor, eu não tenho marido. Jesus diz: olha, tu disseste bem. Tu tiveste 5, o que tu tens hoje não é teu. Então ele revelou a vida de promiscuidade daquela mulher. Ela relacionava com um homem que não era dela. Ela estava causando a infelicidade de alguém. Entendeu? E certamente aquela mulher parou para se auto-refletir, se auto-analisar. E ela teve uma segunda visão de Jesus. Que a primeira visão foi de judeu. Vejo que tu és judeu. E agora uma segunda visão. Vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Que de forma muito eufêmica, tu revelaste o meu passado, a minha vida de promiscuidade.
E em seguida ela continuou questionando, e ainda questionando sobre o templo. Senhor, os meus pais adoram no templo de Gerizim, os judeus no templo de Herodes. Qual o local de adoração? Onde se deve adorar? E Jesus foi muito enfático e preciso quando disse: olha, mulher, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele falava de uma nova aliança, de uma aliança de paz, de uma aliança cristológica, uma aliança messiânica. E quando essa aliança fosse inaugurada, não haveria essa preocupação com o templo, com o espaço físico. Ele disse: olha, já chegou, eu estou aqui. Então agora a característica maior do adorador, a característica peculiar dele é que ele seja um adorador em espírito e em verdade. Então, irmãos, Jesus quebrou este paradigma de templos suntuosos, templos grandes, esta supervalorização de templos, como existe hoje. Hoje, em nossa época, na contemporaneidade, as pessoas estão muito envolvidas com tempo físico, né? Cada um mais suntuoso do que o outro. Que na realidade não é lá que Deus habita. Qual é o objetivo de tantos tempos físicos? O objetivo disso é ostentação de homens, é projeção política e socioeconômica de homens, é ascensão de homens. Entendeu? Se olha, mulher, já que eu estou aqui, a nova era já chegou, a era messiânica já chegou. Então não deve ter essa preocupação de local, mas que o verdadeiro adorador adore em espírito e em verdade. Queridos, observa ali que Jesus Cristo ele revelou também a função do espírito humano. Que diz o escritor aos Hebreus que essa palavra ela é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Você vai encontrar alma e espírito na Bíblia usada de forma intercambial, ou seja, uma substituindo a outra, uma interagindo com a outra, mas há uma distinção. Hebreus 4:12, há essa distinção. Alma é psique, no grego. Espírito é pneuma ou paráclito. E qual é a função do pneuma? Adorar a Deus. Então essa deve ser a característica peculiar do adorador. Porque o adorado exige isso. Então é uma relação entre o humano e o divino, o adorador e o adorado. Entendeu? Então o adorador é aquele que prostra diante do adorado, em reconhecimento de dependência. E por que em verdade? Porque em verdade, porque é uma adoração sincera, sem misticismo, sem paganismo. Entendeu, querido? E a mulher ficou tão maravilhada que ela desenvolveu uma terceira visão de Jesus. Olha que a primeira visão foi de judeu, a segunda de profeta. Vejo que és profeta. Mas ela foi aos samaritanos comunicar que um homem revelou todo o seu passado. Aí ela pergunta aqui: não é porventura este o Salvador do mundo, o Messias prometido, o Cristo que haveria de vir? E os judeus ficaram, os samaritanos, ficaram tão maravilhados com as palavras da mulher samaritana, tão interessados, que os samaritanos foram a Jesus Cristo. E diz aqui o texto que
pela palavra de Jesus, eles acreditaram que ele é de fato o Messias. A palavra convence, a palavra penetra, a palavra regenera, a palavra converte. E eles foram à mulher de volta. Olha, mulher, nós fizemos uma constatação. Fomos a ele e pela sua palavra, pela palavra dele, nós constatamos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Queridos irmãos, você observa que essa atitude dos samaritanos foi uma atitude sábia. A mulher falou, eles foram buscar uma constatação de que é o Salvador do mundo. Entendeu? E trata isso trata de uma verdade que é absoluta, que é inquestionável. Não adianta essa cultura relativista tentar relativizar isso aqui, essa verdade, porque ela é inquestionável, ela é absoluta. Nós sabemos disso, nós tivemos com ele, com Jesus, conversamos com Jesus, nos convertemos a ele e testemunhamos para o mundo todo que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo.